Muito bem, então, senhoras e senhores, chegamos ao fim da parte dessa aula onde eu falo para vocês a respeito da introdução, tá, dos princípios do Equador. Ou seja, até aqui busquei apresentar para vocês o referencial teórico, tá, o arcabouço no qual os princípios do Equador se fundamentam para existir. Tá? Agora, eu vou falar para vocês qual é o escopo, tá, do princípio Equador, ou seja, quais são os produtos, tá? No caso, quando eu falo em produtos, são os serviços, tá, oferecidos pelas instituições financeiras que são signatárias dos princípios Equador, tá? Ou seja, aqui eu vou apresentar para vocês os produtos, ou seja, as modalidades de empréstimos, e qual é o critério, tá, para enquadramento de determinado projeto ao um destes produtos. Tá? Ou seja, melhor falando, as instituições financeiras que adotam os princípios do Equador, né, na hora de fazer sua análise de concessão de empréstimo, ela classifica o projeto apresentado de acordo com alguns critérios. Tá? Então, os produtos são esses aqui, ó, que foram citados ainda na introdução. Tá? Project Finance, empréstimos corporativos relacionados a projetos, refinanciamento relacionado a projetos, financiamento de aquisições relacionadas a projetos. Tá? Então, cada termo aqui citado é um produto, um tipo de empréstimo oferecido pelas instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador. Tá? Agora, quando sua empresa, tá, apresenta um projeto solicitando um financiamento, a instituição financeira possui alguns critérios para encaixar o seu empreendimento, para saber em qual dessas modalidades de empréstimo, tá, ele vai se encaixar, de acordo com a atividade, valor financeiro solicitado. Tá? Então é isso que veremos a seguir. Ok? Então, ó, basicamente, vamos lá. O escopo. Qual que é o escopo dos princípios do Equador? Aplicam-se em nível global e a todos os setores da economia. Ou seja, esse valor financeiro, este recurso financeiro, está disponível a qualquer empreendimento e a qualquer país do mundo, tá? Desde que este recurso seja solicitado a uma instituição financeira que adote os princípios do Equador como referência na hora de analisar sua solicitação. Tá? Então, eles se aplicam aos produtos financeiros descritos a seguir, quando estes forem utilizados para apoiar um novo projeto. Tá? Ainda não vou falar qual é o significado, tá, de cada termo aqui utilizado. Vou falar apenas quais são os critérios utilizados pelas instituições financeiras para enquadrar o pedido em determinado produto. Tá? Depois, posteriormente, vou apresentar para vocês um glossário, tá? Onde vocês terão conhecimento do significado de cada termo aqui citado. Ok? Então, por exemplo, ó, serviços de assessoria Project Finance, cujo custo total de capital do projeto seja igual ou superior a 10 milhões. Tá? Ou Project Finance, cujo custo total de capital do projeto seja igual a 10 milhões. Ou seja, este empréstimo pode ser destinado tanto para assessoria no Project Finance ou para execução do Project Finance. Tá? O que seria o Project Finance? Veremos a seguir. Tá? Desde que ambos os projetos tenham valor igual ou superior a 10 milhões. Tá? Ou seja, se a sua empresa tem um projeto que vai se encaixar em uma dessas duas modalidades aqui, ou de serviço de assessoria, ou execução do Project Finance, mas que o projeto, o valor solicitado esteja abaixo de 10 milhões, então ele não pode
entrar nessa linha de crédito, tá? Onde é considerado os princípios do Equador na hora de conceder o recurso financeiro. Tá? Para isso, além de adotar os critérios dos princípios do Equador, o empreendimento deve possuir um projeto em que o custo total seja igual ou superior a 10 milhões. Tá? Ou seja, pequenos projetos não estão elencados, né, para pleitear esse tipo de recurso. Tá? 3. Empréstimos corporativos relacionados a projetos quando todos os 3 critérios a seguir forem atendidos. Tá? Então, este é um outro critério para solicitar o recurso a instituições financeiras signatárias dos princípios do Equador. Tá? Quais são? A maior parte do empréstimo está relacionada com um projeto sobre o qual o cliente tem controle operacional efetivo, sendo ele direto ou indireto. Então, essa é uma condição. Segunda condição, o valor total do empréstimo e o compromisso individual da instituição financeira, né, signatária dos princípios do Equador, antes da formação do consórcio de bancos ou da redução da sua participação, são de pelo menos 50 milhões cada. Tá? Ou seja, este é mais um critério para se enquadrar nesse tipo de modalidade de financiamento. E o terceiro, o prazo do empréstimo deve ser de pelo menos 2 anos. Ok? Quarta modalidade, empréstimos pontes com prazo da operação inferior a 2 anos a serem refinanciados por Project Finance ou por empréstimos corporativos relacionados a projetos que devem atender aos critérios aplicáveis descritos nos itens 2 e 3 acima. Então, essa é uma outra modalidade de empréstimo, tá? Voltado para projetos que atendem essas condições. Tá? Ou seja, com prazo de operação inferior a 2 anos, tá? A serem refinanciados por Project Finance ou por empréstimos corporativos relacionados a projetos que devem atender os critérios 2 e 3, ou seja, que o valor total do empréstimo e compromisso individual da EPFI são de pelo menos 50 milhões cada, tá? E que o empréstimo é de pelo menos 2 anos. Pessoal, pode ficar confuso essa parte para quem não tem, para quem está vendo isso pela primeira vez, tá? Não tem tanto familiaridade com os termos que eu estou utilizando, mas isso é uma parte bem tranquila. Isso aqui compete mais à área financeira, tá? Da empresa, ou seja, dificilmente você que trabalha na área de meio ambiente terá que lidar com essas questões aqui apresentadas, tá? Porque isso está mais voltado para a área fiscal, do setor financeiro da empresa, que vai entrar em contato com essas instituições financeiras, tá? Para verificar o tipo de enquadramento e tal. Então, assim, você como profissional da área de meio ambiente, é interessante que você entenda como que é feito o enquadramento do seu projeto, tá? Quando é feita uma solicitação a alguma instituição financeira a respeito de algum tipo de empréstimo para execução do seu projeto. Tá? Então é interessante que você saiba apenas isso mesmo, né? Tenha essa noção, quais são os critérios utilizados, tá? Quais são as modalidades de empréstimo. Além do mais, você vai poder consultar isso posteriormente. Tá? Você não precisa decorar quais são as modalidades, tá? Dependendo do tipo de projeto, qual ela vai se encaixar. Tá? Não precisa decorar, porque você não é da área do financeiro nem do setor fiscal, que é uma área sim que precisa de um detalhamento, né? Saber isso de cor e salteado, mas também porque você tem isso disponível, tá? Essa informação, na hora de fazer da entrada, né? Com toda a documentação para fazer a solicitação desse tipo de empreendimento. Tá? Mas é interessante que eu exponha para vocês aqui quais os critérios, por isso que eu faço questão de passar aqui para vocês. Até para efeito mesmo de consulta posterior, né?
Você pode estar consultando isso de uma forma mais didática posteriormente. Pode rever algum trecho dessa aula também, ficou um pouco confuso, tá? Mas basicamente é isso, tá? Estes são os tipos de empréstimo. Ainda tem mais um, desculpa, tá? Mas voltando, tá? Então, ó, serviço de assessoria Project Finance, o próprio execução do Project Finance. Reparem que os valores eles vão aumentando de acordo com a modalidade do empréstimo, tá? Pela ordem que eu estou apresentando. Depois tem os empréstimos corporativos relacionados a projetos, quando atendem esses 3 critérios. Depois temos outro tipo de empréstimo, que é o empréstimo ponte, com prazo de operação inferior a 2 anos. Tá? Estes são os produtos, tá? Oferecidos pelas instituições financeiras, que no caso é o escopo dos princípios do Equador. Qual é o quinto produto? Refinanciamento relacionado a projetos e financiamento de aquisição relacionado a projetos, quando todos os 3 critérios a seguir forem atendidos. Tá? Então, quais são as condições para o seu projeto se encaixar nesse tipo de produto, tá? Essa modalidade de empréstimo? Bom, o projeto em referência deve ser, né, ele foi financiado de acordo com a estrutura dos princípios do Equador. Ele também não houve mudança significativa na escala ou no escopo do projeto. A conclusão física do projeto ainda não tinha ocorrido na época da assinatura do contrato de linha de crédito ou empréstimo. Bom, esse está no passado, pessoal. Aqui foi um pouco esquisito de eu ler isso, né? Mas porque o refinanciamento se refere a algo que já foi, tá? Algum projeto que necessita de um aditivo, né? Uma nova carga de recurso financeiro para sua conclusão, tá? Ou expansão. Por isso que os termos aqui se apresentam no passado, tá? Vou ler novamente. Então, ó, quais são as 3 condições? O projeto em referência foi financiado de acordo com a estrutura dos princípios do Equador, ou seja, ele deve atender essa condição. Também a condição de que não houve mudança significativa na escala ou no escopo do projeto. E, por fim, a conclusão física do projeto ainda não tinha ocorrido na época da assinatura do contrato de linha de crédito ou de empréstimo. Se alguma dessas 3 condições não foram atendidas, o empreendimento, né, o projeto não tem condições de solicitar esse tipo de produto à instituição financeira a qual ele esteja se dirigindo. Tá? Embora os princípios do Equador não devem ser aplicados retroativamente, a EPFI os aplicará ao financiamento de expansões ou modernizações de um projeto existente. Ou seja, empresas que já tenham solicitado algum tipo de crédito para execução de suas atividades, delas não serão cobradas a certificação, né, a adoção dos princípios do Equador. Mas caso essa empresa tenha intenção de expandir, né, ou refinanciar o seu projeto, aí sim a adoção dos princípios do Equador será solicitada a este empreendimento. Tá? Esta é uma maneira das instituições financeiras, né, trabalhar de maneira justa, ou seja, não aplicando critérios adotados agora a projetos do passado. Né? Porque a projetos do passado contou com uma análise financeira, né, um planejamento financeiro, tem toda uma estrutura já definida, né? E que, notoriamente, com certeza, né, não contava com os princípios do Equador, já que eles são projetos do passado. Né? Ou seja, nessa época não existia estes princípios. Então, as instituições financeiras, né, têm esse bom senso de não aplicar essas solicitações a empreendimentos pretéritos. Mas no caso de expansões ou refinanciamentos, aí sim, tá? Essas instituições financeiras buscam, né, essa forma de se proteger, né, e de obter garantias, né, a respeito do recurso que está sendo disponibilizado para a execução aí de qualquer que seja o empreendimento. Tá?
Bom, agora sim eu vou começar, né, a apresentar para vocês o glossário de termos. Né? O que seria isso? O significado dos principais termos, né, que eu venho utilizando com vocês aqui, e que são termos usuais, tá, nas tratativas entre empresa e instituições financeiras na hora de buscar estes empréstimos. Tá? Muitas das vezes, o profissional da área de meio ambiente não vai lidar muitas vezes com esses termos, porque ele pode não estar atuando nessa área especificamente, mas pode ser que ele precise, né, dar um apoio à área financeira, ao setor fiscal, ou mesmo o profissional do meio ambiente seja, né, um CEO da empresa, então aí sim ele vai precisar de, né, ter conhecimento a respeito desses termos. Enfim, de qualquer forma, pessoal, deixo claro que é interessante que todos saibam, mas que não precisa também ficar tão preocupado em decorá-los, tá? Diante, né, da experiência de vocês aí, caso não haja, né? À medida que vocês forem trabalhando nessa área, nesse setor, isso vai ficando natural, tá? E todos os termos citados aqui acabam vão ficar, né, comuns no dia a dia de vocês.